Saudação, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Peniel Dourado e estamos aqui trazendo mais um vídeo onde a gente fala um pouco sobre a literatura, o evangelismo utilizando a literatura, amém? Eu cresci, praticamente a minha infância, eu sou sul-mato-grossense, mas eu cresci no Nordeste do Brasil e antes de ir para o Paraguai, quando eu tinha meus 14 para 15 anos de idade, nós trabalhamos, meu pai pastoreou uma igreja próximo à cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri, na região do Cariri, no Ceará. Quem conhece aquela região sabe que é uma região o pessoal é bastante dura em relação ao evangelho, as pessoas têm uma certa contrariedade aos evangélicos e assim vai por diante. É um lugar bastante idólatra, né? Então a gente sabe muito bem disso aí, que existe uma certa resistência. E eu lembro que nós fazíamos culto no meio da rua, e a gente pregava, a gente distribuía a palavra de Deus escrita às pessoas, mas era muito interessante, durante os cultos sempre tinha alguém que vinha querendo discutir com a gente. Ou então às vezes a gente estava fazendo um culto e eu lembro de uma vez a gente estava fazendo um culto na frente da casa de uma senhora e eu vi quando eu olhei assim do meio do nada, do escuro, vinha aquele bagaço de laranja. Só deu tempo da gente desviar um pouco e aquele bagaço bom bateu assim na parede e era assim, era desse jeito as reuniões. E muitas vezes quando a gente entrava na casa de uma determinada pessoa, aquela pessoa começava devagarzinho, daqui a pouco o tom ia mudando. E certo é que a gente via que muitas pessoas, não todo mundo com certeza, mas em muita gente já existia um preconceito em relação a nós como evangélico. Não sei porquê, né? Os motivos são muitos na realidade, a realidade é essa, a gente sabe também porquê, mas os motivos são muitos. Quem sabe pessoas evangélicos que também não tiveram um pouco de sabedoria, né? Então semeiam muitas vezes esses confrontos e você que não quer ter esse tipo de coisa vai colhendo depois. Isso é muito comum, né? Mas o ponto que eu quero dizer aqui é o seguinte, chegar aqui é o seguinte, o bom de você trabalhar com a literatura, se pessoalmente muitas vezes as pessoas já têm um certo preconceito em relação a você, com a literatura a pessoa nunca vai ter condições de brigar ou de discutir com a literatura, tá? Não tem como. No máximo que a pessoa pode fazer é pegar e rasgar a literatura. Se você for falar com uma pessoa do evangelho, ela começa a se alterar com a sua presença, porque você está ali, né? Muitas vezes os motivos são muitos, mas você começa a ter aquele determinado confronto. Pode haver, por mais da sua parte o correto é você manter a sua posição, mas a pessoa pode querer trazer um confronto. Mas quando você entrega o material para ela, muitas vezes, alguns podem rasgar. Como eu já fiz a distribuição do material nessas regiões, muitas pessoas jogam, rasgam, mas tem pessoas também que retêm. Tem pessoas que falam assim, eu quero ler o que esse povo está distribuindo, eu quero ver o que esse povo está pregando, o que esses crentes estão aí. Então, a partir do momento, se eu pessoalmente for falar com essa pessoa, muitas vezes pode haver um confronto. Mas a partir do momento que eu levo o material impresso, e essa pessoa leva esse material para a casa dela, num momento tranquilo, longe de todo mundo, ela tem condições de receber uma mensagem de forma pessoal, porque o material impresso tem esse poder de falar de forma pessoal para ela e sem haver confronto nenhum. Essa pessoa ela vai ter o acesso à palavra e ela vai ter um grande resultado do evangelismo, que é simplesmente ou aceitar a palavra que é exposta ou rejeitar a palavra que é exposta. Esse é o grande resultado que um evangelista pode ter no serviço evangelístico, tá bom? Então, amado, isso é muito importante, essa lição de que o material, a palavra, ela pode chegar às pessoas sem haver confronto, isso ajuda muito, né? Você muitas vezes vai levar o evangelho em regiões onde tem muitas prostitutas, regiões de cidade onde tem prostitutas, nós já fizemos trabalho em regiões assim, né? Ou lugares onde tem muita gente bêbada. Então, se você vai ali pessoalmente, pode ser que haja algum determinado confronto ali com aquelas pessoas.
Agora, se você vai e faz a distribuição e deixa o material com essas pessoas, né, e você vê que não dá para conversar com essas pessoas, elas estão um pouco alteradas pela sua presença e os motivos são muitos, mas muitas vezes o material fica ali e ela vai ter a oportunidade de receber o material, receber a palavra de Deus de forma pessoal, porque a literatura, o material impresso, ele tem esse poder de falar de forma pessoal diretamente com o pecador e também não vai ter confronto nenhum. A pessoa tranquilamente, com o coração tranquilo, tem condições de ter acesso à palavra e você como evangelista, você vai chegar a esse resultado de dar a oportunidade da pessoa aceitar, receber ou a pessoa rejeitar o evangelho, tá bom? Então fica aqui a nossa dica em relação a isso aí. Quem sabe você nunca pensou nessa questão, mas isso para nós é muito importante. É uma coisa que a gente conversa com evangelistas aqui na Bolívia, é uma coisa que a gente analisa, é um ponto, né, do evangelismo, é um ponto do evangelismo que nós procuramos analisar bastante e isso é muito importante para que a palavra continue chegando até as pessoas, tá bom? Bom, amados, um grande abraço, que Deus abençoe, muito obrigado por continuar aqui conosco, tá? E se você acredita que esse vídeo é bastante relevante, compartilhe com outros que também têm amor por esse trabalho, pessoas que você conhece, que ama o serviço de evangelismo, utilizando a literatura, manda aí pelo Messenger, pelo WhatsApp, né? Manda por e-mail para essas pessoas aí. E eu vou deixar aqui do lado, desse lado aqui, todos os demais vídeos, onde a gente fala um pouco sobre a literatura, né? O evangelismo com literatura. E aqui desse lado, eu vou deixar aqui nossos vídeos mostrando um pouco do trabalho que a gente faz aqui, trabalho de evangelismo com a literatura, tá? Um grande abraço e que Deus abençoe.